Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando o primeiro Study Vlog aqui do ano. Eu espero muito que vocês gostem. O dia desse vídeo que eu tava gravando era dia 14 de fevereiro. Eu tava fazendo algumas atividades, fiz um mapa mental e, como de costume, sempre me planejo e eu usei o Bullet Journal. Bom, como sempre escolho uma temática para falar no Study Vlog. A temática de hoje é como se planejar nos estudos, então eu vou dar dicas para vocês. A primeira dica é você ter um papel ou um caderno para fazer isso. Eu uso o Bujo, que tem vídeo se planejando aqui, e esse bloquinho aí da Tilibra para anotar todas as minhas tarefas e ir marcando conforme eu for fazendo e mandando para o professor. Saindo fora do contexto, a atividade ia ser de biologia, e então eu abri o Classroom, que é onde estão passando as atividades pra gente enviar e tudo. Tô achando bem mais prático. Ano passado a gente não usou muito o Classroom, então eu fui abrir aí e a atividade foi fazer um mapa mental de acordo com o vídeo aí do Descomplica, sabe? Muitos devem conhecer. Então eu vi o vídeo e fiz o mapa mental aí com vocês. Como sempre, eu uso o meu caderno inteligente, que é o caderno que eu uso para fazer meus resumos. E como o mapa mental é um resumo para mim, né? Eu fiz no caderno inteligente, então aí eu tava fazendo as marcações e tal, para fazer bem no meio a palavra, que é sistema digestório, que é o que eu tô estudando em biologia. E para quem me pergunta, eu tô fazendo o 8º ano. E uma diquinha para quem vai fazer mapa mental é sempre fazer um rascunho do que vai ficar no meio, porque você pode acabar fazendo e não ficar no meio ou ficar torto. Então eu sempre faço isso e mesmo fazendo rascunho às vezes ainda fica torto, por incrível que pareça. Então essa é uma das minhas dicas. E aí eu já tava fazendo o título, né, passando a limpo. Fiz também as linhas, eu também faço isso quando a folha não é pontilhada e nem nada do tipo. Então foi assim que eu comecei o mapa mental. Essas canetas que eu estou utilizando no título são minhas canetas favoritas, que vai estar passando o nome das canetas que eu estou usando aí na tela para ficar mais prático para vocês. E sério, eu adoro elas. E quando eu vou fazer mapa mental, eu uso só uma folha, então fica meio ruim de escrever. Então eu vou usar esses pregadores mini que eu tenho, que é para colocar as folhas, eu uso para fazer trabalho e tal. E eu peguei algumas folhas e coloquei para ter um apoio, então eu gosto muito de fazer isso, porque ajuda a ficar mais confortável de escrever. Voltando para as dicas, a segunda é avaliar o seu dia a dia. Como assim, Aline? Ver o que você consegue fazer no seu dia, quanto tempo você consegue estudar, o que você consegue fazer, tudo desse tipo. Para quando você for se planejar, você vê o tanto de tarefas, o tanto de horas que você consegue fazer em um dia, né? E o tanto de horas que você consegue estudar. Então, isso é uma dica crucial para mim. A terceira diquinha é separar as matérias. Como assim, novamente? Você colocar no topo as matérias que você mais tem peso na hora da prova ou algo do tipo. No meu caso, matemática. E embaixo, né, do jeito que você quiser fazer, as matérias de menor peso, como biologia. E aí, eu vou separar do meu dia 1 a 2 horinhas de acordo com a avaliação do seu dia, como eu falei na segunda dica, e estudar a matéria que você tem mais dificuldade e ir descendo conforme eu falei. Essa dica me ajuda muito. A quarta dica é ter horários fixos. Como assim? Na segunda você vai estudar matemática, na terça português, na quarta geografia e assim seguir por todas as semanas. Com essa dica você já vai ter outra dica. Conforme você for tendo horários fixos, você já vai montando uma rotina de estudos. Essa dica nem todo mundo usa, mas eu uso porque assim eu monto uma rotina. Então eu gosto bastante dessa dica, mas nem é todo mundo que usa. A quinta dica, que é uma das mais importantes, na verdade todas são, mas essa daqui também é crucial, que é você definir o seu método de estudos. Por exemplo, você vai testar qual método que você aprende mais para você não enrolar tanto na hora de estudar e ser mais produtivo. Então você vai testar se você aprende mais lendo, escrevendo,
com leitura ativa, fazendo mapa mental, o que você quiser. E aí você vai ver qual que você se adapta mais e qual que você aprende mais. Então, eu gosto muito dessa dica porque me ajuda muito. A próxima dica é praticar exercícios físicos. Sim, exercícios físicos. Vejo muitas pessoas falando que em vez de estar fazendo exercício físico, podia estar estudando, decorando alguma coisa. Mas os exercícios físicos ajudam muito na memória da pessoa, porque você está se exercitando, você não está preso só naquela coisa de estudar. Então, sim, praticar exercícios físicos, seja uma caminhada, andar de bicicleta, vai te ajudar muito na memorização. As dicas que eu estou dando envolvem muito mais do que só se planejar, porque do que adianta você se planejar e não souber estudar? Então, estou dando dicas, que é o mais simples, que é você ter um papel e planejar, e também você planejar os estudos e saber estudar. Então, estou dando dicas de ambos os exemplos que eu dei. A próxima dica é evitar distrações, que também é uma dica muito importante, porque do que adianta planejar e no final do dia não ter sido nada produtivo. Então, evitar distrações é muito importante nesse ponto. Como, por exemplo, o celular, que muitas pessoas têm. Você pode desligar ele, dar para sua mãe, desligar e botar numa gaveta, desligar as notificações, enfim, fazer qualquer coisa do tipo que mantenha fora do alcance. E as distrações não tá só em eletrônicos, não. Pode ser em qualquer coisa que esteja à sua volta. Então, a próxima dica que envolve essa é deixar só o que tiver do seu alcance que você vai usar, tá bom? Então, eu vou fazer exercícios. Eu vou deixar o lápis, a borracha e uma caneta, para não ter muitas distrações. Porque, assim, muitas pessoas se distraem com qualquer coisa. Então, coloque sempre só o que você vai utilizar, que assim tem menos erros. A penúltima dica é fazer pausas, ter um descanso, tá bom? Você não pode estudar o seu dia todo, assim como os exercícios físicos que você tem que fazer. Então, a cada 1 hora que estuda, você pode ter uma pausa de 5 minutos, 10 minutos. Então, nunca fique estudando horas e horas seguidas sem fazer uma pausa, porque isso vai fazer muito mal para você e para o seu corpo. Saindo dos assuntos das dicas e tal, essas dicas eu não sigo todas certinhas porque eu não sou uma aluna perfeita, tá? Eu tento seguir essas dicas e eu repasso para vocês seguirem essas dicas e tentar ser um aluno mais organizado, um aluno melhor. Então, eu não sou uma aluna perfeita, eu tento seguir essas dicas. Bom, nessa parte do vídeo eu já tinha terminado o mapa mental e assim ficou muito bonito, eu adorei o resultado e sério, eu amei. E vamos para a última diquinha, que é montar um cronograma. Depois de você ter seguido todas essas dicas, você já vai ter um horário fixo, a matéria fixa, tudo. Então, você vai montar um cronograma, que vai ser uma forma de planejamento. Então, na segunda eu vou estudar 2 horas de matemática, 2 horas de física. E assim você monta um cronograma onde você vai saber tudo o que você tem que fazer em cada dia da semana dos seus estudos. Então, essa é a última diquinha que vai envolver todas essas dicas que eu dei e assim você vai ficar muito mais organizado. Lá no meu Estudigram, que é estuda.aline, eu dou várias dicas como essas nos posts e tal. Então eu sempre ensino lá a fazer cronogramas, mostro fazendo o meu. Então é bem útil você me seguir lá. E com essa última dica acaba mais esse de vlog aqui da conta. Eu já tava guardando aí o mapa mental, que eu adorei muito fazer com vocês. E no final eu sempre vou marcar minha to-do list. Eu usei esse marca-texto aí da Staedtler, o rosa, e abri uma bullet journal e fui marcar o que eu fiz. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E fiquem com o finalzinho desse vídeo. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should